Eles só dão uns gritos lá da agenda, mas no fim do dia são apenas políticos do centrão. O Republicanos, que é o partido por excelência da bancada evangélica... Da Igreja Universal, né, partido? Assim, estão no governo Lula, votam junto em várias pautas. Então, que é isso, sabe? Essas pessoas abusam dos fiéis, abusam da fé dos fiéis, abusam politicamente, abusam ideologicamente. Isso nós não vamos fazer, nós seremos muito honestos. Como é que é também, Renan, porque você é muito mais experiente do que eu na questão da política. Você sabe, quando se fala em política, em muitos lugares, a pessoa torce o nariz, a pessoa tem um asco pelo político. Como que é para você conseguir também descolar disso? Porque você vem contra o sistema para descolar a questão do político tradicional, mas como é que você tem tido esse retorno também da população de uma forma geral? O que eu vejo assim, entre a população mais jovem, que já nos acompanha, que a gente já está muito forte, as pessoas acompanham isso já com uma naturalidade. Nós representamos inclusive a linguagem de parte da minha geração nascida nos anos 80, nos anos 90, e da geração Z, né, nascida no final dos anos 90. Então a gente já tem mais ou menos, as pessoas entendem que essa linguagem é a linguagem de uma pessoa que não está nesse jogo podre. As pessoas mais velhas ainda têm uma desconfiança, que é a desconfiança que as pessoas mais velhas têm com os mais jovens. Do tipo, eu não vou ser administrado por esses caras mais novos do que eu, não. E eles têm outros padrões. Por exemplo, eu falo muito palavrão nas minhas lives. Eu tô errado em falar palavrão. Mas as pessoas jovens entendem. Os mais velhos falam, que absurdo, esse cara deve ser um maluco. Eu não sou maluco. Minhas ideias estão todas no lugar, eu consigo explicá-las direitinho, com ou sem palavrão. Mas esses choques que acontecem fazem com que, vamos dizer... ainda seja para muita gente difícil de entender quem nós somos. É natural, um processo de conhecer. Eu também tenho um processo de me adaptar. Eu rodei no Nordeste, eu rodei especialmente no interior de Pernambuco, e ali a comunicação era diferente. As pessoas também, mesmo a pessoa muito humilde, ela não quer ouvir o palavrão, ela não quer ouvir eu ser tão enfático, ela quer entender como é que eu resolvo um problema prático dela. Então, esse processo de se adaptar está acontecendo agora, e é um processo difícil, porque eu não posso perder a raiva que eu tenho de verdade dos caras todos. Então eu tenho que segurar e ao mesmo tempo eu tenho que ser compreensivo com o que as pessoas querem ter. Então é um jogo, é um jogo de aprendizado, eu tenho que aprender a me comunicar. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Ô Renan, trazendo até um pouquinho para o nosso âmbito municipal, né? Eu queria saber quais são suas opiniões no sentido de alterações também no sistema para os municípios. Tem gente que defende voto distrital, tem gente que defende uma alteração drástica para um prefeito ficar só 4 anos ou um mandato de 6. Como é que você vê isso todo, Renan? Esse é o assunto que eu acho mais legal. De longe, porque eu acho que o problema do Brasil está nos municípios. O sistema político brasileiro é feito para que prefeitos se elejam, tratem as pessoas como bicho, porque a cidade para eles é um curral, e aí esses prefeitos servem, na verdade, a deputados. Por isso que existe uma coisa no Brasil que é a emenda. A emenda é um dinheiro que vem através de um deputado e ele manda para o prefeito dele operar. Nessa operação, quase sempre, ainda mais agora com o orçamento secreto, tem a corrupção, tem o empreiteiro amigo que separa um dinheirinho, esse dinheirinho vira caixador de campanha, tanto para o prefeito quanto para o deputado, e eles ficam girando essa máquina de dinheiro. Essa máquina de dinheiro provou que a maior parte dos municípios pequenos no Brasil são impossíveis de administrar, que eles são apenas um sorvedor de dinheiro público, ou seja, o dinheiro entra, mas não serve para nada, e que sustenta uma classe política muito corrupta. Isso varia de estado para estado. O norte de Minas é basicamente isso. A galera que, enfim, o sul de Minas é um país e o norte de Minas é outro, né? O sul de Minas é muito mais parecido com o São Paulo, na parte econômica, o norte de Minas é parecido com a Bahia. O norte de Minas, os prefeitos são muito corruptos, as cidades têm um desenvolvimento humano baixíssimo e não funcionam. Então, o voto distrital, nesse sistema, ele só pioraria a situação, porque você teria apenas um curral local e o deputado eleito por esse distrito ia só comprar os votos, como acontece. O que a gente precisa fazer para salvar as cidades? O Brasil tem mais de 5 mil cidades, a gente tem que mudar esse número para 3 mil no máximo. Ou seja, a gente vai ter que fundir os municípios. Aí você vai sumir um monte de prefeito, um monte de vereador. Vai diminuir muito a classe política local. Fundiu esses municípios, eles têm que trabalhar com indicadores. Então, se o município tem um nível de vida muito baixo, vamos supor, um nível de vida lá de uma cidade do interior do Alagoas, não adianta eu acreditar que aquela classe política que já é corrupta e que não tem nem informação, os prefeitos, vereadores, em geral, são semi-alfabetizados. Eu preciso botar um interventor. Porque se as pessoas vivem numa condição de vida muito ruim, é como se fosse uma pessoa muito doente, um corpo doente. Eu preciso botar um médico bom. O médico bom não pode ser uma pessoa analfabeta, que são esses prefeitos. Então nós vamos precisar fundir municípios e colocar um interventor federal que vai trabalhar apenas para melhorar os indicadores. Se tem 10% de esgoto, ele tem que entregar 30% de esgoto. Se no ranking do Saeb ele está lá embaixo, ele vai ter que subir 30%, vamos supor. Ou seja, ele tem que subir uma série de indicadores que a gente determina
seja com o IBGE ou com outros institutos que o governo dispõe, e existem, são bons, tem técnicos bons, e avalia, pronto, ó, o município melhorou, agora dá para ter classe política aqui. O que não dá para ter é classe política e não ter cidade de verdade. As pessoas são escravas daquele sistema. No Nordeste, mais de 75% das cidades são assim. Em Pernambuco, que é um dos lugares mais diversificados, 70% das cidades, a atividade econômica principal é governo. Então elas não são uma cidade, a cidade é insustentável. Então nós vamos precisar alterar isso tudo. E a gente tem um plano gigantesco sobre como resolver isso. Mudar o sistema de incentivo, fundir município, colocar interventores, trabalhar só com indicador. Por exemplo, um político que elege e se reelege comprando o voto da população, que a gente sabe muito bem que a população vende o voto. A população não é boazinha. A gente fala, este povo guerreiro que é explorado pela casa... Mentira. E é por isso que eu vou perder voto falando isso. Mas mentira. O povo vende o voto. Aqui em Poços, com certeza, tem gente que vende voto. Na cidade dos meus pais, Vinhedo, no interior de São Paulo, uma cidade com índice de desenvolvimento humano... Excelente. Excelente, nível italiano. Com renda alta, as pessoas, é nível da Europa. E as pessoas vendem o voto. Então, assim, vendeu o voto, meu amigo, você vai ser preso por 10 anos. Comprou voto, meu amigo, você é um político, preso por 20 anos, sem saidinha, sem... Vai ter que ser assim. Se não alterar isso, a democracia não vale a pena no Brasil. As pessoas falam tanto de democracia, mas elas vendem o voto delas. Tem uma pergunta aqui, escala 6x1. Eu acho horrível esse projeto e essas discussões que a gente está tendo agora, que num país em que as pessoas estão precisando trabalhar, você está aumentando ainda mais as amarras. Eu não acho bom para uma pessoa viver num regime em que a pessoa precise trabalhar tantas, vamos dizer, uma escala horária tão grande. Agora, esta pessoa, se você retirar dela essa possibilidade, não apenas você vai penalizar o pequeno comerciante, que é quem hoje faz as contratações, o dono da loja, ou o dono da padaria, o dono do bar, o dono do café, o dono do restaurante, ou seja, você vai penalizar esse pequeno comerciante, como você vai tirar o emprego e dinheiro das pessoas, porque simplesmente o que esses caras vão fazer, eles vão contratar de maneira informal seus funcionários. Pejotização. Eles vão pejotizar todo mundo e pronto, e vai seguir. Ou aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, eu estava sendo explorado no 6x1, agora elas vão perder o emprego delas, elas vão fazer Uber. Sabe o que acontece quando você faz Uber, você é um entregador, você trabalha 7 dias por semana. Então é uma mentira. Isso é só populismo que o PT está fazendo. Eu não vou comprar esse papo. Inclusive o líder nas pesquisas aqui em Minas Gerais, que é o Cleitinho, ele tá falando, não, eu vou fazer isso porque o Cleitinho só joga pra torcida. Qual a tua leitura do Cleitinho? Pra mim o Cleitinho é um câncer. O Cleitinho é um tumor da política brasileira. O Cleitinho, ele é um cara que não tem uma opinião que seja verdadeira dele. O Cleitinho, ele faz pesquisa o tempo todo. O que é popular? Eu apoio. Então ele vai apoiar, sei lá, penas duras pra bandido, escala 6x1. Aí se o Lula falar, dá um vale gás, então dá um vale gás. Não, agora dá um vale de energia elétrica, então dá um vale de energia elétrica. O Cleitinho não tem opinião sobre nada. O Cleitinho, ele é, vamos dizer, o tecnopopulista. Que assim, ele usa as redes sociais, usa a tecnologia das redes sociais para saber como medir o que é popular, portanto populista, e joga no ar. É um projeto individualista. Total. Tanto que assim, o Cleitinho, se virar o governador de Minas, se preparem para calamidade, para catástrofe que vem aí. Ele é um incapaz, o Cleitinho é um cara semi-alfabetizado e que faria um governo apenas baseado na própria popularidade dele. As contas públicas iam pro vinagre, você ia ter uma série de demandas do funcionalismo que iam ficar jogando pressão sobre ele, e como ele não sabe falar não, que ele só quer ser popular, ele vai falar sim, aí não tem como ajustar a conta, aí você vai ver, sei lá, ele gravando uma live, fazendo uma oração para ajudarem ele, e só nesse populismo, e no fim do dia o governo será uma calamidade. Me assusta, quando você quebra as pesquisas aqui em Minas Gerais, você vê gente instruída falando que vota no Cleitinho. Me assusta. Aí você fala, nossa... Me assusta também. Assim, que país é esse, cara? Que país é esse que, assim, a pessoa tá pegando um... Não é só que ele é um incapaz. Ele poderia ser um incapaz. Tudo bem. Agora, ele é um incapaz mal intencionado. Porque se você não sabe... Assim, se você não sabe dizer não pra população, porque a população nem sempre tá certa... E governar exige dizer não, né? Exato. Então, você é um vagabundo. Essa é a verdade. Avalidem um político apenas quando ele diga coisas que você vai discordar dele e ele não altera a posição. O político que está disposto a perder voto e seguidor na rede social pelo que ele acredita, ele é o político honesto. O político que você está sempre concordando com ele, você tem que desconfiar. Porque algo de errado está ali. Né? Então, o Cleitinho nunca ele discorda da maioria. Ele está sempre concordando com a maioria. Você me desculpa, isso é uma coisa de um sujeito sem caráter. Minha referência, eu já dei uma até entrevista lá em Belo Horizonte, o Cleitinho é o luva de pedreiro da política. Ele é um influencer ridículo, popularesco, alçado a uma posição que ele não pode ter. Tua leitura de Romeu Zema e Partido Novo, Renan? Começando pelo Romeu Zema, ele fez um governo razoável aqui em Minas. Na parte fiscal, ele endereçou um problema que já vinha, vamos dizer, de mais de década rolando aqui no estado.
andou com algumas coisas na parte de segurança pública, mas parou por aí. Do ponto de vista administrativo, ele não foi um grande reformista. Padeceu de alguns problemas de influência de aliados políticos dele. Vou dar o nome aos bois aqui, o Salim Matar, lá da Localiza. A gente sabe as coisas que foram feitas ali. Mas não foi um governador ruim. É um adversário político meu no primeiro turno ali das eleições de 2026. Estará com o Flávio Bolsonaro. Provavelmente o Zema vai fechar como vice do Flávio Bolsonaro. Pelo menos é o que ele está tentando agora. Mas assim, não vou falar que ele fez uma gestão ruim. Assim como eu não falo nem que o Caiado nem que o Ratinho fizeram gestões ruins. Não vou ficar jogando pedra neles. Muito melhor do que a média dos governadores do Brasil. Agora, Minas Gerais continua andando de lado. Segurança pública, Minas Gerais está vendo o avanço do PCC forte. Inclusive guerra de facções na capital, né? Nitidamente. A região metropolitana de Belo Horizonte está muito perigosa. E aí ele quer ter um discurso, não, eu sou bravo, vou ver o Bukele lá. Tá, você comanda a polícia de Minas. Faça algo, né? E não faz, é muito esse discurso. E o que me dá raiva nele, aí já entrando no Romeu, no Zema e no Partido Novo, eles são um projeto que é um puxadinho do bolsonarismo. Então quando os Bolsonaro erram, eles não falam nada. Quando os Bolsonaro cometem um crime, eles não falam nada. Porque eles, em vez de criarem uma marca própria e criarem, vamos dizer, um espírito próprio para o eleitor, eles resolveram adotar o caminho fácil de apenas siga os Bolsonaro. Então o Partido Novo é para o PL o que o PCdoB é para o PT. Partido satélite. É o partido satélite. Eles são, assim, lembra do Schumacher e Rubinho Barrichello? O Bolsonaro é o Schumacher, o Rubinho Barrichello é o Zema, o Partido Novo. Eles são o Robin do Batman. Eu acho isso vergonhoso. Então, entrem logo pro PL. Qual a diferença de um político do PL para um político do Novo? Nenhuma. Entra pro PL logo. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal em situação de rua, você tem alguma ideia, alguma proposta nesse sentido? Muito. Aliás, ontem eu fui jantar com o pessoal. Eu comecei a ver assim, um cracudo, louco, andando no meio da rua aqui de Poços. Aí eu falei, porque a cidade tá mais bonita. A última vez que eu tinha vindo aqui, a cidade não tava tão bonita. Houve uma privatização de alguns espaços turísticos. Nitidamente o atendimento melhorou. Isso salta aos olhos de todo mundo. Eu, como um Poços caldense, assim, de coração, eu fiquei feliz com o que eu vi. Agora, morador de rua aumentou aqui. Eu percebi. Ou pelo menos nas partes centrais eu vi bastante. Porque esse é um tema que me incomoda. Porque existem uma série de problemas no Brasil que a gente é leniente com uma coisa chamada urbanidade. Urbanidade é o nosso convívio de sociedade. O Brasil é um país em que você tem o flanelinha que não deixa você estacionar o carro. O Brasil é o país que a pessoa vai com a caixa de som no ônibus, achando que você tem que ouvir a música porcaria dele. Ou na praia. Ou aparece aquele cara que é o flanelinha de praia que guarda as cadeiras. Se você não sentar na cadeira, ele vai dar porrada em você. O Brasil é o país que aceita o morador de rua e acha bonito. Num governo nosso, todos esses assuntos vão ser endereçados. A gente vai resolver tudo, vai ter uma lei federal para matar esse assunto. A gente vai ter que saber conviver em público. E o morador de rua não vai mais privatizar a rua. Vai funcionar assim. Morador de rua, ou você vai para albergue, tá? Ou, não, eu quero ficar na rua, eu gosto de morar aqui. Então vai preso. Ou vai para albergue, ou vai preso. A rua não é sua. O Estado tem que dar a opção do albergue pro cara. E no albergue ele tem que se cuidar e tem que ser recolocado profissionalmente. Porque ele não é uma pessoa que nós temos que ficar cuidando ad eterno. Nós não somos obrigados a cuidar de ad eterno. Ele tem que ter uma família. A família não cuidou? Então, cara, beleza. Você é um caso especial. Eventualmente a pessoa está viciada em drogas. Ela tem que ter um tratamento. Dito isso, ela não vai morar na rua. Nós pagamos impostos muito caros, todos nós, tá? Para poder andar nas ruas. As nossas ruas são sujas e ainda são tomadas por moradores de rua. Não dá. Nos Estados Unidos você tem até leis antigas sobre vadiagem. A gente tem que tratar disso sem muito... o que você está falando. Não tem nada de desumano. Desumano é eu andar na rua e não conseguir. Desumano é uma criança andar na rua e ter um sujeito pelado, gritando. Desumano é ter um usuário de crack na frente da casa de uma pessoa e o comércio fechando. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente não pode aceitar. E aí, assim, é o tipo de coisa óbvia e simples que todo mundo quer ter grandes discussões. Não, uma discussão sociológica. Não tem discussão sociológica. É albergue ou lei. Redução da maioridade penal. Sou totalmente favorável. Para quanto? Para pelo menos 14 anos. Porque o recrutamento já acontece ali. O menino jovem, pobre, que em geral tira as notas baixas na escola e não tem a presença do pai, ele é justamente o maior alvo do crime organizado e ele comete aqueles pequenos crimes, especialmente o roubo de celular, que é o crime que mais preocupa o brasileiro. Nos grandes centros urbanos, o roubo de celular é em grande parte tocado por menor de idade. E aí ele vai para a delegacia e solta. Nitidamente temos um modelo de negócio. Aborto, a favor ou contra? Eu quero manter a legislação atual.
A legislação atual, ela não abre o aborto para todo mundo, como a esquerda quer. Agora, se uma mulher, ela eventualmente está correndo risco de vida, ela tem que ter... Ela vai no hospital e ela tem que ser salva, né? Então, isso é uma coisa óbvia. Eu acho que a legislação atual, ela contempla o espírito cristão do brasileiro e a necessidade de proteção à vida da própria mulher. Pena de morte. Defenda a discussão aberta da pena de morte. Discussão aberta, tá? A gente tem que, inclusive, para levar a discussão, né? O pessoal chama de janela de Overton, sobre penas muito mais pesadas, temos que discutir a pena de morte. E há uma questão, tá? Hoje, a gente tem as lideranças das principais facções, tanto o Marcinho VP, quanto o Marcola e outros, presos em presídios federais, e eles continuam dando ordem de lá. Todo ano morrem dezenas de milhares de brasileiros vítimas de homicídio, tocados por ordens que saem da cadeia por esses caras. Realmente nós temos que manter esses caras vivos? Alguém acha que bacana, é muito cristão manter o Marcola vivo? Dezenas de milhares de pessoas estão morrendo por causa de um suposto espírito cristão que não é cristão. Isso não é cristão. Que mantém um cara como o Marcola administrando a organização criminosa PCC da cadeia. Eu acho que alguns casos muito específicos para líderes de facção, a gente tem que ter essa discussão sim. O resto é pena, prisão perpétua, penas duríssimas para bandido. Uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa, ela não pode mais ver a luz do dia. Isso para mim é uma coisa que tá dada. Ô Renan, você enquanto presidente do Missão, como é que está essa expansão do partido, falando aqui do sul de Minas, né? Poços de Caldas e demais cidades também? Nós temos em Pouso Alegre um vereador sensacional, que é o Israel Russo. Muito bom, por sinal. Muito Deu bom. um baile naquele pessoal lá, naquele episódio. Sim. Eu sigo ele nas redes sociais, inclusive. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Já tinha comentado dele aqui, inclusive, no programa. Ele é, assim... Que bom que você falou que sim, eu falo com o Russo assim com muito orgulho. Eu fui... É o melhor vereador de Pouso Alegre. Sim. Disparado. E ele é um dos melhores vereadores do MBL. E tecnicamente falando, um dos melhores vereadores do Brasil. Eu tô falando sério, assim, ele é filósofo, ele escreve, ele publica livro, ele é tradutor. Ele tem uma mente brilhante, trabalha muito, combate a corrupção, não fica no populismo barato. E dá nó tático, ele fez ali, foi um nó que ele deu nos vereadores da base. Então o Russo é uma inspiração para muita gente aqui na região. Nós vamos expandir para cá e é natural porque claramente o eleitorado daqui ele tem uma compreensão política acima da média, mesmo comparado com outras regiões de Minas Gerais ou do interior de São Paulo. A título de curiosidade, Poços é uma cidade que é logisticamente difícil. Quando chove é difícil você pegar, né, sair tem muitos morros aqui em volta para vir para cá. Nós fizemos um evento, a gente esperava que desse 70 pessoas, deu mais de 250 pessoas e eu nem divulguei dito, fiz um story. Lotou um bar, o Help Hour, peço até desculpas pros donos ali, porque a gente tem um problemão pra eles de capacidade de gente e tal. E muita gente querendo montar o partido aqui e na região falou, não, vamos pra Andradas, vamos tudo. A gente vai montar aqui, e aqui como tem capital humano de alta qualidade, aqui no sul de Minas, tem muita coisa boa acontecendo. No sul de Minas, em termos de produtos que são criados aqui, é fundamental. E aí entra uma outra discussão que envolve o sul de Minas. Aqui é uma das fontes de terras raras do Brasil. Quando a gente vê o Lula falando com o Trump de terras raras, eles estão falando de Poços de Caldas em grande medida. E aqui, se está discutindo terras raras, tem que discutir assim, não apenas a extração do recurso natural, como foi feito já com a Alcoa anteriormente. A gente tem que falar assim, nós vamos colocar fábricas de microchip aqui, junto. Se for fazer um acordo com qualquer outra nação, o acordo tem que passar por, vamos extrair a terra rara, vamos colocar as fábricas aqui, vamos fazer royalties para ficar sendo utilizados apenas em investimentos, não apenas em ataque na prefeitura, fazer um fundo soberano para isso e que beneficie a região. Então esse é um tema central para a gente. Na verdade, o sul de Minas, normalmente a região de Poços, ela vai estar no centro do debate político. E a gente vai precisar colocar as coisas dessa maneira. Por isso que é importante ter força política aqui. Você já tem um nome para quem seria seu vice? Ou sua vice? Estou discutindo ainda, assim, a gente está tendo algumas conversas, porque o vice ele tem que ser complementar, não em termos eleitorais, porque eu não acredito que o vice, olha, pegue uma vice-mulher do Nordeste. Eu acho que isso não faz diferença. Esses jogos você não acredita muito? Eu não, eu acho isso bobeira. Mas seria uma chapa pura. Seria uma chapa pura. A não ser que algum partido... Eu acho assim, se eu subir para terceiro nas pesquisas para presidente, e eu tô tecnicamente empatado com o Caiado, com o Zema e com o Ratinho, na verdade não, sim, quando eu subir para terceiro, haverá partidos que vão querer se juntar e nomear o vice, só que eles não vão nomear o vice qualquer. O vice tem que atender, na verdade, o que nós vamos precisar fazer se nós ganharmos. Então, se o nosso foco é fazer uma guerra contra o crime organizado, talvez uma pessoa com experiência em derrotar crime organizado ou participação em guerra, um general ou uma pessoa ligada ao meio da polícia militar. Se é na questão econômica, eu posso trazer uma pessoa mais velha para fazer as reformas necessárias e já botar de vice. Essa é a discussão. Qual será o perfil da pessoa que vai me ajudar na gestão? E precisa ser um perfil complementar. Então as discussões estão indo nessa linha. Aqui em Minas vai ter chapa de deputado estadual, federal, vai ter também senador, governador. Sim.
chapa completa. Governador já tem nome? A gente tá discutindo agora com o Ben Mendes. Tá. Ele veio aqui em Minas, ele tá... Olha, eu tô querendo sair, quero me juntar, se juntou, se filiou ao Partido Missão. Inclusive, ele esteve conosco aqui em Poços de Caldas no evento. Se lançou como pré-candidato a governador aqui na chapa. Cara muito legal. Tá além do nosso ideário, que é o Livro Amarelo. E chapa de vereador, ele já tá ajudando na chapa de deputado estadual e chapa federal, e tá indo muito bem. Assim, a gente vai ter provavelmente a chapa completa com senador, deputado federal inteira e deputado estadual. Inclusive teremos candidatos aqui de Poços. Já teve pessoas interessadas, inclusive no evento, que já conheciam a gente, já tinha conversa com eles. Eu falei, pô, legal. Muito bem. Bom, Renan, obrigado, viu, cara? A gente já tá estourando nosso tempo aqui. Agradecer mais uma vez sua disponibilidade aqui conosco. Portas abertas sempre aqui da Jovem Pan também, pra gente poder debater e trazer seus ideais aí, viu? Uma honra, de novo, excelente conversa, tá aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan em todo o Brasil é sempre muito, muito legal conosco. E quando é Jovem Pan, que eu já gosto, e quando é Poços de Caldas, que eu já gosto, aí é o combo perfeito. É o combo perfeito. Muito Audiência altíssima hoje. Tem até o João aqui, ele quer fazer uma pergunta, ainda acho que dá tempo, ele tá digitando aqui. Só vou fazer duas perguntas. O João, ele lá de Joinville, tá ligado aqui no programa, ele pergunta quando é que você vai pra lá? Até maio eu vou lá, no sul. Vou em Santa Catarina com certeza. Vou rodar Santa Catarina inteira. E uma pergunta aqui muito interessante, você falou do Livro Amarelo. Como é que a pessoa ela consegue ler, consegue ter acesso? O pessoal está perguntando aqui também. Hoje, os livros de estudos do Livro Amarelo, são 6 fascículos, tá no site livroamarelo.com. A pessoa hoje compra, e toda vez que você compra o Livro Amarelo, você está financiando não só a pesquisa do livro, mas também o partido. O pessoal fala, é caro. Calma. Quer comprar os estudos? Compra agora. Nós teremos o livro, a gente vai lançar agora o livro, que será o projeto de governo do partido. Ele será lançado até julho. E aí ele terá versões mais baratas e versões mais caras. Você vai poder escolher a versão que você quer. E tá lá, livroamarelo.com. Agora a gente tem um canal do Partido Missão, que a gente tem os debates que a gente participou, em que a gente discute tema a tema os tópicos do Livro Amarelo, que é o nosso ideário, né? Então, quiser participar, tá bem fácil. E muita gente aqui também perguntando para se filiar em Poços de Caldas. Acredito que seja pelo próprio Missão Nacional já consiga se filiar, né? É só filiar pelo site do partido, super fácil. Só procurar no Google, Partido Missão, Filiação, a pessoa vai achar o site. Milhares de pessoas estão se filiando diariamente, tá um número assim bem impressionante. E aí depois, quando tiver com o diretório pronto aqui, a pessoa vai poder fazer política com o Partido Missão. E preparem-se, assim, haverá, eu acho que será um dos primeiros diretórios em Minas. Volto a falar, eu tenho meu viés Poços Caldense, então haverá, vamos dizer, uma energia muito grande em fazer as coisas aqui. Inclusive, eu vou fazer uma promessa aqui. A primeira grande convenção partidária eleitoral em 2026 nossa, muito provavelmente, a não ser que meus pares me deem porrada, acontecerá aqui em Poços. Aí você volta aqui no Jornal da Manhã de novo. Tá combinado. Já tá marcado. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.